Alô, irmãos! Mais uma aula de escola dominical. Dessa vez nós vamos tratar no finalzinho do capítulo 5 e entrando já no capítulo 6 de Hebreus. Final do capítulo 5, a partir do verso 11 até o verso 14. Então vamos ler inicialmente o verso 11 ao 14 e depois nós passamos para o capítulo 6. O versículo 11 começa assim: Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aqui nesse trecho, o autor de Hebreus, mais uma vez, dá uma dura nos seus leitores. Aqueles seus leitores, judeus que haviam se convertido a Jesus Cristo, mas que por conta das dificuldades, das perseguições, estavam fraquejando na fé, titubeando, estavam tentando voltar para a antiga fé, a fé judaica. E aí, depois de ter falado sobre Jesus como nosso sumo sacerdote, aí ele diz, quanto a isso, ou seja, quanto a essa questão de Jesus ser o sumo sacerdote, quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Ou seja, os leitores da epístola não haviam crescido espiritualmente. Não haviam se fortalecido. Ainda continuavam, nas palavras do autor, ainda continuavam como crianças. Não conseguiam entender assuntos teológicos mais profundos, assuntos doutrinários mais densos. Não é? E por isso que eles estavam assim, titubeando e se tornando inconstantes. Aí por isso que ele fala, olha, vocês se tornaram lentos para atender. Aí o versículo 12 ele diz, de fato, embora essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Ou seja, eles estavam precisando ainda coisas elementares como a conversão, a fé em Cristo, a crer na ressurreição, crer que Jesus era o Messias. Todas essas coisas que são básicas, as coisas que a gente aprende no início da vida cristã. Eles, apesar de já há muito tempo serem cristãos, ainda continuavam precisando desses alimentos, porque eles não tinham condição de receber um alimento mais forte. E isso nos serve de alerta, porque a semelhança do que aconteceu com eles, isso também pode acontecer conosco. Quando nós desprezamos o estudo da doutrina, quando nós desprezamos o estudo da teologia, quando nós desprezamos o aprofundamento, a reflexão teológica, nós corremos o risco de sermos inconstantes, sermos levados por qualquer vento de doutrina, como Paulo alerta numa das suas cartas. Então, o cristão tem que ter essas duas coisas. Tem que usar a razão, a reflexão, e tem que usar também a fé. As duas coisas andam conjuntamente. Elas andam par e passo. Não se pode privilegiar um nem privilegiar o outro. As duas coisas são importantes. Deus nos fez seres emocionais e racionais. Devemos utilizar esses dois elementos, essas duas capacidades, esses dois dons que Deus deu aos homens. Aí ele diz,
que eles ainda não tinham experiência no ensino da justiça. A questão sobre Jesus ser sumo sacerdote era uma questão para adultos, era um alimento sólido, coisa que eles não tinham condições ainda de suportar, conforme o autor diz lá no capítulo 14. Um alimento sólido é para os adultos. E os adultos, pelo exercício constantes, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, nós só conseguiremos discernir as falsas doutrinas se nós tivermos a boa doutrina bem firmada na nossa mente e no nosso coração. Então, que isso nos sirva de alerta, meus irmãos, que isso nos sirva de alerta, porque nós precisamos de doutrina, conhecer a doutrina. Né? E aí, então, a gente entra no capítulo 6. Capítulo 6 traz um dos trechos mais difíceis, né, da Escritura. Tanto para quem acredita que pode se perder a salvação, como aqueles que acreditam que não se pode perder a salvação. Certo? Então, nós vamos ler até o versículo 12 do capítulo 6. Então diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Muito bem, como eu falei, esse trecho é um trecho muito difícil. E agora é difícil tanto para os que defendem de que se você foi salvo, está salvo para sempre, como para quem diz que pode se perder a salvação e volta a ganhar, pode perder, volta a ganhar, volta a perder, volta a ganhar, volta a perder e assim por diante. Bom, não preciso comentar sobre a dificuldade que esse traz para quem defende a perseverança dos salvos, né? Mas o trecho também é dificultoso para quem acha que se pode perder a salvação e pode voltar a ganhar novamente, e pode perder, e pode voltar a ganhar, e volta a perder, e volta a ganhar. Porque o versículo 6 diz que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Ou seja, se você adotar a posição de que se pode perder a salvação, forçosamente você terá que admitir que se você perder a salvação, acabou-se, não tem mais
possibilidade. E aí coloca-se uma dificuldade para ambas as posições. Há vários autores já comentaram esse trecho, é um trecho, como eu disse, um trecho muito difícil, mas alguns autores dizem o seguinte: bom, no geral não se perde a salvação, e somente há uma possibilidade de, se você perder a salvação, no caso de apostasia. O que é a apostasia? É aquele que rejeita conscientemente a Jesus. Depois de ter se convertido e tal, aí ele chega à conclusão que não, Jesus não existe, tudo que está escrito aqui na Bíblia é balela, Deus não existe essa história de salvação, ou tem uma outra posição que não seja Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, para esses autores, ele diz assim, mesmo que a pessoa tenha se convertido genuinamente, se há essa possibilidade de perder a salvação via apostasia. E nesse caso, não existe possibilidade de retorno. Outros autores, não é, fazem uma interpretação sistêmica, né, e eles chegam à conclusão de que, de fato, levando em consideração o que Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Levando em consideração a parábola do joio e do trigo. Então eles dizem, olha, muitas vezes na igreja existem pessoas que exteriormente parecem ser convertidas, mas na verdade no interior não o são. Podem ser convencidas, mas não convertidas. E assim muitas vezes até ocupam cargos, né, de direção na igreja, presbíteros, diáconos ou pastores e coisas dessa natureza, mas na verdade não seriam convertidos. E seriam justamente esses aqui a quem o autor está se referindo, certo? Visto que na igreja existem pessoas que são convertidas e outras não, não é? O rol de membros não é igual ao livro da vida, não é igual. Há nomes coincidentes, mas há nomes que estão num e não estão no outro. Então, qualquer que seja a interpretação, o fato é que há uma advertência muito séria sobre o nosso comportamento, sobre o nosso compromisso, sobre o compromisso que o cristão tem que ter com Jesus Cristo e com a igreja, certo? Então, e é interessante você ver porque que alguns dizem que o autor de Hebreus está fazendo um exagero, uma hipérbole, porque no versículo 9 ele chama, pela primeira vez, ele chama os seus leitores de amados. E ele diz que está convicto de que coisas melhores em revelação a vocês, coisas próprias da salvação, isso lá no versículo 9. E aí no versículo 10 diz, Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam ajudando. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberão a herança prometida. Então, o autor parece estar convicto de que os seus leitores são crentes genuínos, embora fracos, embora que ainda não estavam na posição que deveriam estar, na estatura espiritual. Porém, existe essa forte advertência, é uma advertência muito forte, muito pesada,
e que deve ser levada em consideração por cada um de nós, na medida em que nós precisamos cada vez mais ter compromisso com o Senhor. E, por consequência, compromisso também com a igreja. Não é? Nós não dá para ser crente fora da igreja. Não dá para ser cristão fora da igreja. Esse papo desse povo aí que fala de desigrejados, sou cristão dentro de casa, isso não existe. Isso é papo furado. Isso é coisa de quem não tem compromisso. E Deus exige compromisso. Deus exige compromisso. Deus exige uma vida comprometida com Ele. Nós não podemos viver da mesma forma que todo mundo vive. Não. Nosso compromisso é com o Senhor. Então, que Deus nos abençoe. No próximo domingo estaremos de volta. Muito obrigado.